Olá pessoal, então nessa aula nós vamos abordar um tópico que é muito cobrado em concursos, né? Dentro da lógica, obviamente, da lógica formal, da lógica proposicional, que é a famosa contrapositiva, tá? O que é a contrapositiva, gente? É uma equivalência lógica da nossa condicional. Então, existe uma lei que diz que para toda sentença condicional, para toda, veja bem, toda e qualquer sentença condicional, haverá sempre uma equivalência lógica, que é a nossa famosa contrapositiva. O que é a contrapositiva? Se não que, então não P. O que a gente faz, então, gente? Nós podemos dizer que é equivalente quando essa tabela verdade, a última coluna da tabela verdade, é igual, né, gente? Então, nós vamos trocar as duas de posição e negar, tá? Apenas negar, não vamos trocar o símbolo, vamos manter o C então, né? Mantemos a condicional e negamos, apenas trocamos e negamos, tá? Então essa é a ideia. Então aqui eu tenho uma questãozinha para a gente poder, digamos assim, construir as tabelas verdades aqui, e está sendo perguntado aqui, sabendo-se que é condicional, se P então que, tem como recíproca se que, então P, inversa, não P, se não P, então não que, e contrapositiva, se não que, então não P, teremos equivalência lógica nessas três situações? Essa é a pergunta, né? Então vamos construir um pouquinho mais para cá, nossa tabela verdade aqui, gente, ó. Vamos ter lá o P, o que, e o se P, então o que, né? Ok. Gente, um detalhe aqui que eu não falei ainda, mas normalmente, tá? Essas questões de preposições, elas vêm escritas com letras minúsculas, tá? Mas vocês poderão encontrar letras maiúsculas, isso é muito de cada banca. Mas a ideia básica, né, em alguns livros, digamos assim, de lógica clássica, nós temos que, quando a gente tem uma proposição composta, existe uma convenção de se trabalhar com letras maiúsculas, e uma proposição simples com letras minúsculas, tá? Mas isso não vai interferir na ideia, porque vocês vão encontrar questões sempre com letra minúscula, compostas e assim por diante. Bom, então vamos lá. Sabemos que é condicional P e Q, então letras minúsculas aqui. Então, P e Q. Então vamos construir a tabelinha aqui, né, gente? Dessa ideia aqui, nós temos P, Q e o se P, então Q. Então a gente sabe que na condicional, nós temos lá aquela situação aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso, né? Então a gente já definiu que só vai ser falso quando eu tiver a primeira verdadeiro e a segunda falso. Então isso aqui tem que estar no sangue já, né, gente? O resto tudo é verdadeiro. Para nós construirmos aquela tabela verdade lá, né? Do que, se que, então P, nós vamos colocar aqui o que e o P. E daqui o se que, então P, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui, gente? Ó, nós vamos trabalhar com essas duas colunas aqui, ao contrário. Então nós vamos colocar aqui o verdadeiro, o falso, vamos copiar essa coluna como está aqui, você tem que ser igual à tabela de lá. A tabela daqui tem que ser igual à tabela daqui. Então aqui nós vamos copiar essa coluna aqui, verdade de verdade, falso, falso, né? Para não trocar a ordem. E nós vamos fazer o se que, então P. Então nós vamos ter verdadeiro somente aqui, ó. Então, desculpa, nós teremos falso somente nessa coluna, nessa linha aqui que tem verdadeiro e falso, aqui verdadeiro na condição suficiente e falso na condição necessária. Lembra? Condição suficiente e necessária. Então, nós teremos aqui, então, a ideia de que aqui é falso e o restante é verdadeiro. Bom, a primeira análise que a gente faz, né, que essa tabelinha aqui é a da recíproca, né? Essa é a tabelinha da recíproca. O que é a recíproca? A recíproca é apenas a troca, a inversão, né, das nossas proposições. Fazemos então a recíproca partindo sempre do pressuposto que ela tem uma condicional e ela gera, né, uma recíproca condicional também. Então a gente viu que não tem nenhuma identidade, né, não tem nenhuma igualdade, ou seja, ela não é equivalente logicamente, né? Por quê? Porque aqui deu verdadeiro, mas aqui deu falso, aqui deu verdadeiro. Então não podemos dizer isso, tá, gente? A recíproca não é equivalente. Falso para recíproca, tá? Então, nesse caso, se a gente já poderia, se isso fosse uma questão, né, de colocar correto e falso, como tem as questões do CESP,
nós já pularíamos para a próxima. Nós nem vamos perder nosso tempo, tá? Mas aqui, como na aula a gente vai fazer, né, as três só para vocês entenderem direitinho a tabela verdade. Então nós vamos construir agora da inversa, né? Como é que funciona a inversa, né, gente? A inversa de uma condicional é exatamente trocando, gente, tá? Vamos fazer aqui, isso não vai dar certo, aqui vai dar o não P, né? Eu estou trabalhando de propósito, gente, os símbolos, estou trocando, porque vocês vão encontrar algumas provas, o não, né, dessa forma e o não dessa forma, então eu estou alternando aqui nas aulas para vocês pegarem mais prática. Então, não P e não Q, e aqui a última coluna seria não P, se não P, então não Q, né? Então vamos lá, nós vamos ter então, lembrando que o número de linhas da nossa tabela verdade, né, depende do número de proposições. Como nós, tem aquela formulazinha clássica, 2 na N, né, já falei isso, 2 na N. Como nós temos aqui duas proposições, né, a proposição Q e P, nós temos 2 na 2, então nós teríamos 4 linhas. Evidentemente, essa primeira linha não pode ser contabilizada, então nós temos 1, 2, 3, 4 linhas, tá? Então a gente sempre constrói com essa ideia aí de 2 elevado a 1N, que é o número de proposições vai dar o número de linhas da nossa tabelinha. Então vamos pegar essa tabela original, partindo dessa tabela original, o não P, né, gente? Então vamos trocar o sinal do não P aqui. Bom, nessa coluna a gente sabe que é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, né? O não P será aqui então falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, tá? O não Q será falso, ó, onde era verdadeiro, falso, falso. Então aqui vai ser falso, verdadeiro, né? Nós trocamos completamente, nós negamos então o Q, né? Agora nós vamos procurar resolver essa condicionalzinha aqui. Lembrando que falso só vai ser falso quando tiver essa situação, verdadeiro no antecedente e falso no consequente. O antecedente é o que vem antes da flechinha condicional. Então nós temos lá, não P, se não P, então não Q, é a nossa inversa, então nós vamos ver o que acontece aqui, ó. Vejam bem, que é falso, aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. Então a inversa é equivalente lógico, tem equivalência lógica com a nossa condicional original. Veja bem, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então não tem nenhuma conexão, né? Vejam ver. Aqui ó, na primeira linha deu verdadeiro, na segunda deu falso, e aqui deu verdadeiro, aqui deu verdadeiro, aqui deu falso. Só teve correspondência na primeira e na última linha. Então não podemos dizer equivalência lógica, gente. Tá? É sempre quando a tabela verdade tem na última coluna aqui uma igualdade, tá, gente? Agora vocês vão observar que na contrapositiva, que é de onde saem muitas questões, tá? Nós temos que memorizar essa ideia aqui, exatamente por ser equivalente logicamente, é que saem muitas questões dessa ideia aqui da contrapositiva, dessa lei chamada contrapositiva. Então nós vamos escrever a contrapositiva aqui. Nós vamos escrever a tabela verdade da contrapositiva, fazendo a seguinte ideia. Ó. Bem, primeiro, eu sei que a nossa condicional é se P, então Q. Então o que eu faço na contrapositiva? Eu troco e nego, né? Troco e nego. Então eu vou trocar, contrapositiva, trocar e negar. Então nós vamos colocar aqui, ó, o não Q, o não P e o se não P, se não Q, então não P, né? Então estão aqui as minhas 1, 2, 3, 4. Ela tem que bater, né? A gente tem que bater igualzinho aqui, na verdade, tá? Da nossa original. Então vamos lá, olha só. Não que, nós temos aqui o que, né? É verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Então tá, verdadeiro, falso, vai ser o contrário, né? Nós vamos negar o verdadeiro, vai dar falso, e vamos começar com falso e vamos terminar em verdadeiro. Então falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então aqui, ó, falso, verdadeiro, tá? Ok? Agora nós vamos negar a coluna do não P. O não P era verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Negando uma verdade, nós temos uma falsidade. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro para cá. Então, falso e falso, verdadeiro e verdadeiro. Partindo sempre da ideia que
Nós teremos falsidade numa condicional quando eu tenho verdade no antecedente, falsidade no consequente. Então, verdade no antecedente, falsidade no consequente, eu tenho apenas aqui nessa linha 2. Então aqui nós temos falso, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. O resto tudo é verdadeiro. Vejam só, gente, como a última coluna aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, verdadeiro. Então nós podemos dizer que toda condicional tem uma identidade, tem uma igualdade, ou tem uma equivalência lógica. Equivalência lógica é exatamente isso. A última coluna aqui, ela é igual aqui, ok? Então, anotem bem essa expressão, coloquem bem nítido aí nas anotações de vocês, essa ideia de igualdade, tá, gente? Da tabela verdade. Se P, então Q é equivalente a se não Q, então não P. Ok? Até a próxima aula.